Paz do Senhor a você que acompanha a programação da Rede Brasil. Seja muito bem-vindo a mais um Espaço Jovem. Aproveita aí, compartilha com teus amigos, compartilha com todo mundo aí pelas redes sociais e fica atento que o Espaço Jovem está no ar. Espaço Jovem, Espaço Jovem, jovens no coração de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. A influência da internet na vida do jovem cristão, é sobre exatamente isso que iremos falar. Hoje é o nosso tema, é o nosso assunto, está muito interessante, está muito rico. E para falar sobre isso, nós estamos recebendo aqui hoje o presbítero Vixson José, nosso amigo. A paz do Senhor, irmão Vixson. Paz do Senhor, presbítero André. Bem? Deus abençoe em nome de Jesus. Muito obrigado pela alegria estar aqui com o senhor, sua esposa, irmã Camila, e com todos os irmãos que estão participando do Espaço Jovem neste momento. Amém. Glória a Deus. E também estamos recebendo aqui mais uma vez, já é nossa, não é? A doutora, nossa irmã Lindinalva. Paz do Senhor, irmã Lindinalva. Paz do Senhor, presbítero André. É um prazer estar com o senhor e sua esposa Camila em mais um Espaço Jovem. E vai ser de bênção para nós nesta tarde. A senhora já está ambientada aqui. O presbítero Vixson também já conhece aqui, já está tudo tranquilo, né? Isso aí. E no louvor, contamos com a presença da cantora Flávia Liliane. Paz do Senhor, irmã Flávia. Amém, irmã Camila, prazer estar com vocês. Amém, prazer nosso. E também os músicos da área 36. A paz do Senhor, músicos. Amém, estão animados. E também aqui na arquibancada, interagindo com a gente, fazendo perguntas. Já disseram que estão animados, não estão nervosos, não é? Estão também os jovens da área 36. A paz do Senhor, cadê os jovens? Amém. Amém, já estão fortes. Que é coordenada pelo evangelista Jailson Fernandes. E também os jovens da área 66. A paz do Senhor, jovens? Amém. Amém, coordenada pelo pastor Sérgio Jeremias, a quem também estendemos as nossas saudações. Amém, isso aí. A gente vai começar aqui a nossa conversa, né? Presbítero Vixson e a irmã Lindinalva estavam aqui já a fim de responder, né? A fim de serem perguntados. E a gente já lança já a primeira pergunta que poderia nortear o nosso tema aqui hoje. Você que está em casa nos assistindo, né, falando sobre a internet e tudo mais. Talvez você esteja assistindo pela internet também. Então, fique tranquilo que hoje a gente vai falar sobre isso daí. É possível estar conectado com a internet no cenário atual, não é? É possível não estar conectado a isso? Como é que é? A gente convive com isso no dia a dia, né? A gente tem no celular, tem em casa, em todo canto. Até a TV, hoje em dia, a gente já liga pela internet, né, também. E aí, é possível, presbítero Vixson, irmã Lindinalva, é possível não estar conectado? Presbítero André, é o seguinte, é possível viver offline, mas é um desafio muito grande nessa época que nós estamos, porque praticamente tudo que nós fazemos hoje é ligado na internet, não é? Se nós vamos fazer uma transferência bancária, utilizamos a internet. Se vamos pedir uma comida... Se você quiser fazer uma transferência bancária para mim também. Eu já estou precisando. Pedir uma comida, sim. Nós pedimos também pelos aplicativos e tantas outras formas que nós nos utilizamos, estamos ambientados e eu creio que seja um pouco complicado. É possível, mas é um desafio muito grande. Doutora Lindinalva. Eu penso da seguinte forma. Hoje, para uma geração não é mais possível. Para outras gerações, ainda é possível ficar offline. Hoje em dia, realmente, é difícil ficar offline. Eu não vou dizer que é impossível, porque não é impossível. É uma questão de escolha. E aí envolve a cosmovisão que você tem de você mesmo e do mundo. Mas a geração atual, elas são desafiadas a conviver online, né? E, ao mesmo tempo, preservando o seu caráter, a sua conduta e etc. Eu até diria que talvez essa pergunta nem fizesse sentido para uma determinada geração. Eu acredito que sim. sim. Você perguntar, é possível não estar conectado? Sim. Em que aspecto? Como? Isso. Como assim, né? Exatamente. Não estar conectado. Né? Exatamente. E aí o segredo, eu acredito que não seja só a questão de estar conectado, mas em que, como e quando. E aí tem vários caminhos que vocês podem trilhar, né? Então é impossível hoje
a questão, porque a tecnologia não é algo, a gente não está aqui para demonizar a tecnologia, que fique claro, né, para os jovens que aqui estão em casa, a tecnologia veio para ficar, então não adianta. Às vezes tem alguns pais que têm muito medo disso e às vezes costumam querer criar os filhos em uma bolha, como sendo um caminho de livrar ou proteger na linguagem cristã, né, das setas do mal, das más companhias e mais influência. Então, antes, no passado, a gente tinha esse poder, os pais tinham esse poder. Então, filhos achavam um coleguinha assim, aquele coleguinha não está legal para o meu filho. Então, era muito fácil chegar e tirar do convívio daquele coleguinha. Hoje não é mais, hoje é um desafio. Então, eu acredito que, ao meu ver, né, ao ver na luz da psicologia, acho que uma coisa que é muito importante hoje é a inteligência emocional. Então, a inteligência emocional, a maturidade, a visão que você tem de você, que eu chamo de cosmovisão. Então, isso é muito importante, saber quem você é. Então, a questão dos seus princípios, dos seus valores. Então, tem algumas coisas que são inegociáveis, mas vai depender também da visão que você tem de você mesma, né? E aí os padrões familiares influenciam muito. Bem, e é um caminho que a gente vai percorrer, acho que ao longo do programa, né? É verdade. E como a irmã Lindalva disse, não estamos aqui para demonizar Isso. o uso da internet, né? Realmente, presbítero, já aproveitando esse gancho, como é que a gente pode usar da forma correta? Quais os benefícios para um jovem cristão do uso da internet? Na contramão, né, da coisa. Falar dos benefícios. Benefício, né? A gente ressalta muito as dificuldades, né? Isso. Interessante que os benefícios da internet são muitos. Estava pensando quando recebi a pauta para estudar, né, e me ambientar com o tema. Fiquei pensando na época da pandemia, que foi alguns anos atrás, 3, 4 anos atrás, né? E quando boa parte desses jovens, assim como nós, não pudemos sair da nossa casa. Imagine só se não fosse a internet para nós acompanharmos, por exemplo, a Rede Brasil de Comunicação, participarmos dos cultos no lar que eram promovidos, os ciclos de oração que eram transmitidos através da internet. A internet tem muitos benefícios. Nós podemos ali evangelizar pessoas, utilizar de versículo da palavra de Deus e falar do amor de Cristo a pessoas que estão distantes, muitas vezes, que nós não temos acesso. Tem lugares que, apesar de ser próximo de nós, nossa própria cidade, às vezes no nosso próprio bairro, nós não temos acesso àquelas pessoas, mas a internet nos faz ter esse acesso, nos faz ter essa abertura. Sem falar das pesquisas que nós podemos fazer hoje. Eu não sou tão velho, tenho 30 e alguma coisa, não vou dizer a minha idade aqui, não vou dizer a idade. Mas eu me lembro que quando nós íamos fazer algumas pesquisas, inclusive pesquisas para fazermos trabalhos para a igreja, união de adolescentes, nós pegávamos aqueles livros. Cultos missionários, então, né? Ia fazer. Aí o que a gente fazia? Livros, revistas, recortes. Hoje nós temos tudo na internet. Uma pesquisa, nós fazemos e temos ali todas as imagens que nós precisamos, todos os dados, por exemplo, de um país em foco do culto de missões promovido pelas superintendências das campanhas evangelizadoras. Amém. Lá temos todas as informações. Temos informações, por exemplo, através da internet, com os missionários que estão além fronteiras e lá estão falando do amor de Cristo. Nós podemos fazer, por exemplo, uma live com eles, fazer um vídeo com eles, pegar um relato missionário com eles. Então a internet, para o jovem cristão, ela tem muitos benefícios. Como acontece muito aqui, né? A gente às vezes vê lives, o pessoal fazendo nos cultos, né, diretamente, conecta com o pessoal que está em outro... Coisa que era inimaginável há um tempo atrás. Por exemplo, você vai conversar com um missionário que está lá em Guiné-Bissau, o irmão Mísia, né? Ou lá em Moçambique, o pastor Gerson Gila. Faz direto, né? Tem esses benefícios, né? Uma bênção. Além desses benefícios, também a questão do uso tecnológico na área da saúde, né? A gente precisa entender que existem benefícios maravilhosos. Por exemplo, existem jogos que são interessantes, são estimuladores, né? Existem várias ferramentas tecnológicas que elas são muito úteis e serão muito mais no futuro. Então, o presbítero citou, o período pandêmico foi muito interessante. Eu acredito que esse período, ele deu um boom na internet, não é? Então, a gente tem uma geração pandemia que é diferente da geração que não era a pandemia. Então, houve alguns benefícios para as redes, para a comunicação via internet e houve também alguns prejuízos também, né? Porque a gente percebeu aí que nós não estávamos preparados e veja que um benefício mostrou algo que estava guardado, estava coberto por um lençol. Então, quando nós ficamos
reclusos em nossos lares, nós percebemos que não estávamos prontos para vivermos em família. Essa foi a grande realidade, não é? Então, aí, o que é que acontece? A gente tem que aproveitar dessas oportunidades para aprender. Então, alguns aprenderam que a família é muito importante e outros foram na linha contrária. Não, eu não preciso da família porque eu posso... Eu me torno uma pessoa autossuficiente através das redes sociais, através da tecnologia. Eu não estou dizendo que eu não possa me socializar bem, me comunicar bem. Eu não estou aqui dizendo que... e eu não sou contra, né, quem tem redes sociais. Mas é interessante entender até que ponto isso está afetando a minha vida, a minha forma de ser, minha forma de me relacionar em casa, na escola, na igreja, né? Como é que está o meu nível de paciência? Será que eu estou muito impaciente? Será que eu estou muito irritado? Será que eu estou muito acelerado ou acelerada? Estou muito sonolenta? Será que eu estou comendo bastante? Estou comendo menos? Então, tudo isso interfere, né? Então, é muito bom a tecnologia no sentido de comunicação, no sentido de mercado de trabalho, que vocês têm que estar atenados em relação a isso, né? É importante lembrar-se que, mesmo sendo benéfico, mas existe aí as entrelinhas da tecnologia, né? A gente tem aí o sistema de algoritmo, né? Que você vai acessando ali ele vai repetindo ali aquilo que tu mais gosta ou aquilo que tu mais vê. Então, aí já colaborando, né? A palavra vai dizer que a gente tem que ter cuidado com aquilo que a gente põe diante dos nossos olhos. E me parece que quem criou o algoritmo estava à frente disso, leu esse texto, né? E aí vai lá e vai dando justamente aquelas chamadinhas exatamente em cima daquilo que você pesquisa. Meu Deus, fui comprar um fogão, fazer uma pesquisa, daqui a pouco haja fogão de todo tipo de fogão. Então, a gente tem que estar atento a isso. Então, a gente tem a resposta imediata, que é muito bom, e, ao mesmo tempo, não é. Veja como é uma via de mão dupla, né? Então, por nós termos respostas tão imediatas, isso também pode provocar em mim ansiedade quando eu estou na minha vida normal, né? Na minha vida cotidiana. Então, eu não tenho mais paciência de esperar o outro, porque quando eu estou nas redes, eu aperto um botão e a resposta vem, né? Então, isso tem gerado, assim, alguns conflitos. Eu acho que o desafio também reside justamente em a gente colocar as coisas que são boas, né? Dentro das minhas redes sociais e deixar o algoritmo fazer a função dele, mas que ele faça a função dele de maneira positiva. Aí sim. Né? Eu coloco, como o presbítero Vicson falou, eu coloco as páginas que me jogam versículos, as páginas que me jogam os assuntos da igreja, as páginas que me jogam os assuntos que eu estudo, né? Que estou na faculdade e tal. Coisas interessantes também, que vão me acrescentar em alguma coisa, em vez de algo que não vá produzir nada frutífero para mim, né? Acho que o maior desafio é esse, né? É sim. A gente colocar gerar um filtro, né? Exato. Um filtro. Exato. Já temos uma pergunta aqui com Esther do Nascimento, da área 36. Cadê mãe Esther? Senhor. Amém. Paz Senhor para todos. Amém. Amém. A minha pergunta é como ter constância e não procrastinar utilizando a rede social. Olha aí. É um grande desafio, porque hoje vamos colocar no contexto dos jovens, tem jovens, mas também tem muitos adultos que não sabem utilizar-se das redes sociais no assunto da internet e acabam perdendo tempo e passando muito tempo sem fazer nada. São tanto tempo olhando páginas e olhando stories e olhando fotos e passando tempo ali e acabam perdendo um tempo importante, precioso, não é? Deus nos presentia com 24 horas por dia e nós temos que ter cuidado para justamente não entrarmos na procrastinação. É uma palavra até difícil, né? Procrastinação, que é justamente quando você deixa de fazer algo importante, válido, não é? E começa a postergar, empurrar com a barriga, como nós chamamos comumente, né? Colocar outras coisas na frente daquilo que é importante. Se nós não tivermos cuidado, as redes sociais podem fazer isso. Então, o cuidado é manter o foco, se policiar, se possível, deixar de lado as redes sociais por um momento e fazer aquilo que é importante, aquilo que é o nosso foco, para justamente nós não entrarmos nesse caminho tão perigoso. E é exercer a mordomia do tempo. É verdade? Sim, claro. E a facilidade da procrastinação, ela ocorre exatamente porque aquilo que é importante não é prazeroso, né?
Então, como nós temos o sistema de recompensa no nosso cérebro, então esse sistema de recompensa vai estar sempre me levando para aquilo que gera dopamina. Então, isso faz com que eu vou sentir muito mais prazer, talvez, lendo um livro do que resolvendo determinada situação. Então, claro que isso faz com que eu vá para o caminho da procrastinação. Então, é muito importante a gente ter propósito e uma coisa legal também é foco. Eu aconselho também uma coisa muito boa, embora os jovens não gostem muito, não sei, é o uso de agenda mesmo, né? Eu tenho uma agenda, eu tenho uma rotina, né? Então isso ajuda bastante. E não é somente ter uma rotina, porque o legal da rotina e da agenda é você poder chegar lá e colocar ok. Então quando você coloca esse ok, dá um tique, você não sabe, mas você está produzindo aí uma substância prazerosa. Então aquilo que parecia ser tão difícil fazer, ou chato, ou monótono, quando você faz, que vai lá e dá um ok, poxa, era chato, mas eu consegui. Então esse eu consegui, ele é fantástico. Inclusive aconselho para aquelas pessoas que têm essa facilidade de procrastinar, de tentar olhar o lado positivo daquela obrigação que ela é enfadonha ou desinteressante. Então a gente tem que se acostumar a ter uma visão mais 3D mesmo, né? A gente tem que ver não somente um lado positivo, mas também um lado negativo. No positivo, negativo, no negativo, positivo, porque assim a gente dá um equilíbrio, né? Então, acho que equilíbrio, rotina, foco é interessante. Acho que talvez até seja válido uma agenda eletrônica, né? Não tem Nem que problema. fosse pelo menos Exatamente. um aplicativo ou até... Agora, eu gostei da sua colocação, presbítero, porque o que é que acontece? Hoje, muitas crianças, já até na mais tenra idade, já têm acesso à tecnologia, que eu não sou favorável, tá certo? Então, assim, por que eu não sou favorável? Porque do ponto de vista neurológico, do ponto de vista do desenvolvimento humano, a criança ela não está pronta ainda para aquela gama de informação que ela vai ter a partir daquele uso tecnológico. Ela está tendo ali uma antecipação de conteúdos dos quais ela não está pronta para aquilo. Então, aí, para essa geração, eu gosto muito das rotinas bem lúdicas mesmo, né? E só de pensar, eu fico imaginando várias. Então, ela seja posta num quarto, seja posta em uma sala, seja posta em um local onde a criança possa ir lá e marcar, ganhar uma estrelinha, ganhar uma carinha, um emoji sorrindo, né? Então, essa questão visual, essa questão de ir lá e comprovar que foi premiada dessa forma, é muito mais para a criança eficaz do que mesmo o eletrônico. Já para a geração, né, a geração jovens, a tecnologia ela é bem mais eficaz, mesmo a gente sabendo que existem exceções à regra. Porque a gente tem aí um grupo de jovens que antes não sabíamos, né, mas hoje existe um grupo de jovens que são TEA, né, que tem transtorno do espectro autistas. Então, a gente tem aí vários níveis, né, desse transtorno e existem uns que são altamente tecnológicos, mas existem outros que não são tecnológicos e a vida dele não pode parar por conta disso. Então, cada caso é um caso, mas é isso. Eu falo muito, não deixa eu falar não. Também temos uma pergunta aqui por Danilo de Lima, da área 36. Danilo. Pai do Senhor para todos. Amém. Eu queria fazer a seguinte pergunta. Como que um jovem cristão pode se policiar na questão de que eu estou na rede social, mas que não me deixa influenciar e podemos dizer até assim, gerar uma certa idolatria no coração de estar dando mais valor às redes sociais do que o nosso próprio Deus? Uma boa pergunta, Danilo, porque o jovem cristão, ele tem esse desafio na geração atual. Ele é tentado hoje a viver mais dentro das redes sociais do que no mundo exterior. Só que o nosso Deus, ele continua o mesmo, ele não mudou. O salmista, geralmente, ele em momentos de alegria, de tristeza, de louvores a Deus, ele expressava seu sentimento mais puro que estava no seu coração. Em um certo momento ele disse assim: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. O jovem cristão, nesse meio de mídias sociais, de internet, de redes sociais, ele tem que ter a palavra de Deus no seu coração e se policiar para que ele possa entender o que agrada a Deus e o que não agrada a Deus, principalmente no meio das redes sociais. Então, se ele guardar a palavra de Deus no seu coração, para não pecar contra o Senhor,
com certeza ele vai conseguir ser norteado por Deus para que ele possa ser uma bênção nas mãos do Senhor mesmo, na geração que estamos agora. Até porque a palavra ela vai cumprir a função do machado, né? Ela vai ser cortando os postes ídolos, né? No Antigo Testamento. Ela vai ser o filtro, né? Vai ser o crivo pelo qual a pessoa vai conseguir andar pela internet sem se contaminar. Assim como no mundo, né? No mundo físico, seria no mundo virtual também, não é? Há outro versículo bíblico que diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Também se aplica nessa área das redes sociais também. Vai ser o nosso norte e a nossa luz para o nosso caminho. E agora, esse norte, essa luz só pode ocorrer se de fato a palavra ocupar esse lugar, né? Porque isso é outra questão que a gente comenta, por exemplo. É comum, por exemplo, chegar na clínica jovens cristãos que não são amantes da palavra, né? Eles são educados a lerem, são ensinados a lerem a palavra, a manusear a palavra, mas eles não amam a palavra. Então, aquilo que você coloca em primeiro lugar, até do ponto de vista neurológico mesmo, é aquilo que vai ocupar o teu coração. Então, se a tua mente, o teu coração, o teu foco não é estar na palavra, é estar em alguma outra coisa, é porque, de fato, precisa ser melhorado alguma coisa. Me lembro que alguém me fez uma pergunta e eu achei até interessante. Por que eu não quero fazer isso? Quando eu ver, eu já fiz. E é bíblico até, né? Quando eu penso que está fazendo bem, eu fiz o mal. Aí a gente tem que ir do ponto de vista do entendimento psicológico, a gente vai dizer, não foi do nada. Aquilo estava dentro de você de alguma maneira. Só você que não entendia ou não enxergava. Ninguém faz as coisas do nada. Talvez não tenha consciência plena do ato cometido. Mas se está dentro de você, é porque está vindo de algum lugar. E aí é interessante a gente estar sempre fazendo uma visita dentro de nós mesmos, né? Então, de novo, eu vou voltar a falar. Quais são os teus valores? Quais são os teus princípios? Quais são as tuas metas? Como jovem, onde você quer chegar? Como você quer chegar? Então, isso norteia, entendeu? A vida de cada um. De vocês, a minha inclusive, né? Eu preciso ter esse norte para seguir. E eu acredito que vocês, principalmente, né? Geração jovem, estão agora adentrando no caminho da maturidade, da adultez, precisam muito de um norte, porque a gente vê muitos jovens sem caminho, sem rumo. E sem rumo, desculpa, até no ponto de vista da própria palavra. E aí, eu simplesmente fazer a leitura anual da Bíblia de uma maneira mecânica não vai me ajudar. Então, eu sou defensora da leitura pela interpretação e compreensão. Então, eu sou do tipo, e acredito também que o menos, às vezes, pode ser mais. E o mais, às vezes, pode ser menos. Digo isso por experiência de ouvir pessoas traumatizadas. Desculpa, mas é um programa que pais estão em casa, eu vou aproveitar o gancho. De a criança ou adolescente cometer uma falha e ter como recompensa escrever lá 3, 4 capítulos de um livro, né? Ela associa na mente Pelo amor de Deus, que livro é esse que me serve para castigar desse jeito, né? Então, essas coisas, me perdoe eu ter dito, presbítero, né? Mas acontece. Não foi bom a senhora mencionar, porque tem muita gente em casa que assiste a gente, tem muitos pais também que assistem a gente, sempre recebe, não é? É verdade. E a gente vai para as escolas e vê aí, enfim, e aí possa estar em dúvida, né? Às vezes praticava isso, foi praticado isso com ele, aí vai reproduzir, vai tentar tal. E às vezes acaba que pela gama de informações que a gente tem da geração atual, você associa realmente a Bíblia e muito, a castigo, a dor, a aflição, e não é, né? E para os pais não ficarem com raiva de mim, né, eu vou dizer uma coisa, a maioria é excesso de zelo. Perfeito, porque perfeito. não é uma questão que eles fazem proposital, é excesso de zelo. Isso. Inclusive excesso de zelo até mesmo pela palavra e pela educação do filho. Exato. Então, esse excesso de zelo, inclusive, ele vem sendo influenciado justamente pelas redes sociais, pela mídia, né, pelo que está se vendo. Então, como a geração de pais não é a geração da tecnologia, então eles se assustam com o que eles estão vendo. O desconhecido provoca medo. O desconhecido provoca medo. E aí a dica é, se é desconhecido, então vá procurar conhecer, e aí você vai não somente ajudar o seu filho, como também vai estar crescendo como pessoa, como cidadão. Amém, glória a Deus. E a senhora falou tanto, né, sobre a Bíblia, sobre conhecer, sobre a leitura, e a gente vai ver se agora eles estão
né, online, né, na leitura da Bíblia, se está tudo certinho. Agora a gente vai dar uma pequena pausa na nossa conversa para começarmos o primeiro quadro de hoje, que é o Qual é a História? Vamos lá, vocês aí de casa já estão acostumados agora a esse novo quadro, né? Qual é a história? Vamos começar aqui pela área 36. Vamos lá? Estão animados, né? Para serem os primeiros. Tela 1. Aconteceu quando certo homem foi chamado pelo Senhor como profeta no 13º ano do reinado de Josias, em 627 a.C. E aí, já sabem qual é essa história? Mas tem a tela 2, querem? Diante do chamado de Deus, o jovem alegou ser incapaz de desempenhar tal tarefa, pois não passava de um menino. Já sabe? Quer a tela 3? É bom. Se tem, né? Vamos usar, né? Foi quando o Senhor o tranquilizou, dizendo, não temas. Deus avisou o profeta que ele deveria falar tudo o que lhe fosse ordenado. E aí, qual é essa história? A história de quem? Olha aí, pega o microfone. Diz seu nome. Pai do Senhor, meu nome é Raniele, eu sou da área 36 e essa é a passagem do profeta Jeremias. Tem certeza? Uhum. Que bom que você tem certeza que tá certo. Foi a história do chamado de Jeremias, lá em Jeremias capítulo 1. Muito bem. Área 66, vamos lá. Vamos ver se vocês vão acertar também. Tela 1. Aconteceu quando foram cortar árvores próximo ao Rio Jordão. Já sabem? Tela 2, né? Vamos usar, né? Quando a ferramenta de trabalho caiu nas águas. Mas tem a tela 3, vamos lá. De forma milagrosa, quando o profeta lançou um galho da árvore no rio, a ferramenta flutuou. Que história é essa? Vocês sabem qual é a história? Sabe? Diz aí teu nome, Pai do Senhor. Foi, amém. Amém, teu nome? Emanuel. Emanuel. Foi Eliseu quando o machado caiu, quando ele estava lá com os trabalhadores. Aí o machado flutuou. Agora você contou a história completa. Eliseu, né, que fez flutuar o ferro de um machado. Segundo o livro dos Reis, capítulo 6, do 1 ao 7. Muito bem. E agora aqui, para desempatar, vamos para os dois? Quem souber primeiro, fala. Pega o microfone aí e fala. Tela 1. Aconteceu quando um sacerdote foi enviado a Jerusalém em 458 a.C. por Artaxerxes I. Essa tá fácil. Nem escutou, né? Vamos de novo. Aconteceu quando um sacerdote foi enviado a Jerusalém em 458 a.C. por Artaxerxes I. Fizesse eu repetir o nome dele. E aí, sabem? Vamos para a segunda, né? Tela 2. O objetivo de sua ida a Jerusalém era para que ele avaliasse as condições civis e religiosas do povo judeu, a fim de também estabelecer as reformas necessárias. Tem dia que a produção capricha. Já sabe lá? Já sabe? Mas espera a terceira. Assim, os judeus que retornaram da Babilônia de volta para Jerusalém começaram uma grande construção. Emanuel. Neemias e a reconstrução de Jerusalém. Quase. Do muro de Jerusalém. Quase. Tá perto de Neemias. E aí, qual é essa história aqui? Pega o microfone, passa aqui pra ela. Diz teu nome. Pai do Senhor, meu nome é Maiara e eu acho que é a história de Esdras e a reconstrução da cidade de Jerusalém. Tem certeza? Eu acho que Tenho! Diga se tenho. Dela com a resposta, Esdras e os israelitas reconstrói o templo. Ficasse do lado, Foi entendeu? quase. Estava foi bem quase. pertinho. São contemporâneos, né? Por isso que ele... 2-1 aqui para a área 36, mas tem o segundo bloco ainda. E agora, você já sabe, a gente vai para um rápido intervalo. E claro, você já se conhece também, você não vai sair daí, né? Vai esperar a gente voltar rapidinho e vai agora adorar a Deus com louvor pela cantora Flávia Liliane.
nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. O seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. O Espaço Jovem está de volta com uma conversa muito legal e você sabia que também pode nos encontrar no formato de podcast? Assine agora o RBC Oficial nas melhores plataformas digitais. E continuando a nossa conversa de hoje sobre o tema influência da internet na vida do jovem cristão, estamos recebendo aqui o presbítero Vixson, a psicóloga doutora Irmã Lindinalva, e já voltando à nossa conversa, ainda sobre os influencers que estávamos falando, né? A gente estava aqui discutindo sobre a questão de como as pessoas se rendem a essa questão de seguidores, quantidade de seguidores, aquele selinho
de verificação, que hoje até a pessoa pode comprar, né? Diga aí, presbítero, como é que isso influencia, né? A questão dos seguidores, quantidade de likes, como é que a pessoa pode ficar presa a isso? Hoje existe uma falsa ilusão que quanto mais seguidores você tem nas redes sociais, mais pessoas lhe seguem nas redes sociais, você é mais bem-sucedido. Mas isso é uma falsa realidade, porque tem pessoas que vivem em dependência disso, pessoas que já estão criando problemas de ansiedade, de depressão. As redes sociais foram criadas para justamente aproximar as pessoas. São redes sociais que encurtam caminhos entre as pessoas, mas em alguns tem causado um efeito contrário e tem afastado pessoas e causado alguns males como depressão, ansiedade. Então as pessoas vivem para postar fotos e ficam ali atualizando a página de segundo em segundo para ver quantas pessoas curtiram, quantas pessoas compartilharam, quantas pessoas colocaram ali o seu comentário, visualizaram, né? As visualizações passam a ser tão importantes para essas pessoas que nós podemos dizer, trazendo para o contexto dos jovens, são pessoas vazias, porque não têm um sentido real de vida e acabam entrando por um caminho muito perigoso, que pode trazer problemas psicológicos, físicos, emocionais. Estava pesquisando para esse tema e nunca se teve tantos jovens depressivos, tantos jovens que tiram a sua própria vida porque vivem uma vida de dependência nas redes sociais, e isso tem causado muitos malefícios para a mocidade, para a juventude e, por que não dizer, para a sociedade atual que nós estamos vivendo. Inclusive, às vezes você não sabe, mas aquele número de seguidores, aquilo ali é fake. Isso. Né? A pessoa compra seguidores, a pessoa... Tudo ali é uma montagem, né? Eu conheço uma pessoa que convivi com ela e sei como é que ela é na vida real. E quando ela vai para a internet, é uma pessoa totalmente diferente. Ali ela é amada, ali ela é quista, ali a vida dela é uma referência. Mas quando na vida real, ela não é daquela forma. E você fica, meu Deus, como é que essa pessoa tem 60 mil seguidores? Como é que essa pessoa atinge isso? Mas, na verdade, não é a verdade. Né? Aquilo ali é só uma ilusão, né? E na maioria das vezes acontece justamente com pessoas que têm dificuldade de relacionamento interpessoal. Então, essas pessoas já têm dificuldade de se relacionar com outras pessoas, e aí o mundo virtual termina que mascara. E olha, tem às vezes dificuldade de se relacionar no mundo real, porque no mundo real eu sou vista como eu sou, né? E aí ser vista como eu sou não me faz pertencente a um grupo de perfeitos, que é isso que os influencers, né, aquelas pessoas que fazem uso dessa ferramenta para se promoverem, eles distribuem, eles mostram na mídia isso. Me permita, doutora, só rapidamente interrompendo a senhora. Na vida real também é difícil de se mascarar, né? Porque eventualmente, em alguns minutos ali de conversa, às vezes você consegue perceber. Sim. Né? Na internet não. Sim, na internet não. você pode mascarar uma vida inteira, anos mascarados ali, iludindo e tudo mais. Né? No face-to-face, como dizem, né? Já é mais difícil. É mais difícil. E o interessante é que, como os jovens em si, eles têm essa tendência de um senso de pertencimento, então muitos embarcam nesse caminho porque acham que só serão aceitos se seguirem esse estereótipo, vamos assim dizer. Né? Então aí a gente vê que essas pessoas influenciam na forma de vestir, na forma de calçar, na forma de se expressar, às vezes até com jargões, né? E as pessoas vão achando aquilo interessante e porque ela tem milhões de seguidores, eu preciso ser como aquela pessoa porque eu também quero ser desse jeito. E o cruel de tudo é que para algumas, né, aí é onde os pensamentos disfuncionais ele entra. Porque é fato que existem pessoas muito bem sucedidas nessa área, e aí a gente tem que ter muito cuidado, que aí é a casquinha de banana, né? Então, porque fulano é milionário, tem uma posição social legal, então isso faz com que os meus olhos apareçam vários cifrões, então eu quero aquilo ali para mim também. Então, muito do desejo de ter o que o outro tem, ou de ser, até mesmo de ser o que o outro é. Porque a gente está num momento tão complicado, onde as pessoas se portam igual a outras pessoas. Né? Então, é um padrão, um modelo, como se fosse um soldadinho. Então, faltando o que aí? Identidade. Falta de identidade, falta de autenticidade.
né? Falta de personalidade, né? Então, você não precisa ser alguém que não seja você só precisa ser você. E é disso que nós estamos precisando, né? Para essa sociedade que está tão mascarada. Hoje em dia, o normal, o certo é errado e o errado é certo. Então, a gente tem que ter esse cuidado. E aí, quando alguém, às vezes, chama ou para aconselhar ou para mostrar alguma coisa, às vezes esse jovem, essa jovem, não consegue compreender, porque está para além da compreensão. E aí, uma dica para quem trabalha com jovem, para os próprios pais, nunca é recriminar, mas é sempre quando for lidar com esse jovem, com essa criança, com esse adolescente, fazê-los refletirem sobre o que eles estão fazendo, né? É fazer pensar sobre aquilo. Será que de fato isso é importante para você? Por que é importante? Qual a importância disso? E eu me lembro que sempre tem caso na clínica, né? Uma criança, eu quero ser um youtuber, né? E a criança queria ser um youtuber porque o youtuber é uma pessoa rica, e aí quando a gente começa a fazer a escuta detalhada, a gente vê que não é só a criança. O berço, o seio familiar, porque é uma criança popular, uma criança comunicativa, carismática, então o seio familiar também, ele empurra a criança para esse universo, porque termina que, desculpe aí, né, gerou até uma fonte de renda para essa família, e muitas dessas famílias já fazem planos em cima daquela criança. A verdade é que aqui no Brasil o youtuber ele virou o novo jogador de futebol. O novo jogador de futebol. Essa realidade social muito pobre que ainda tem. E aí a pessoa, obviamente, não alcançada, ou até às vezes alcançada pela palavra, mas isso não deixou dominar o ser todo. E eu ia comentar algo, mas acho que não deveria. Né? Mas, por exemplo, tem uma famosa aqui do nosso estado, que ultimamente participou de um reality, né? E ela surtou. Mas porque milhões de seguidores, então vivia num mundo muito virtual, e quando foi viver num ambiente confinado com pessoas, sem saber lidar com essas pessoas, então ela surtou. Então é verdade, é notório, é visível que, infelizmente, o número de ansiedade, depressão, transtorno eu digo TAG, né, que é transtorno de ansiedade generalizada, até mesmo TDAH, déficit de atenção, né, irritabilidade e outras coisas mais, inclusive muitas doenças somatizadoras, né, psoríase, até mesmo, pasmem vocês, né, pessoas que desaprenderam até a forma de andar, a forma de comer, então a gente vê coisas que a gente não acredita. A senhora falou agora isso, eu lembrei de uma entrevista que a gente fez com uns jovens, uns adolescentes, e eles tinham que fazer uma redação. E eles tinham dificuldade de fazer uma redação. A pessoa que estava entrevistando disse a mim, eu peguei e mandei todos refazerem, porque eu não entendia nada do que eles escreviam, eu não entendia nada, teve gente que botou indo da harpa. Ela disse, eu mandei refazer, porque aquilo não dava. Mas é até um sintoma da geração que a gente vive de só digita, só tecla, só abrevia. Né? Pensar dá trabalho, eu não quero pensar, né? Não se enriquece através de livros, não se enriquece, o vocabulário é pobre, é uma coisa escassa. E é daqui para pior, disse ela, é daqui para pior, porque com a inteligência artificial entrando mais ainda, tem alguém para pensar por nós, cada vez vai ficando mais fácil não ter trabalho, como a senhora disse, para produzir, né? Olha, esse comentário que você fez, Camila, me lembrou de algumas nós, umas 3 crianças, 4, 5 anos, alfabetizadas, não só porque são inteligentes, mas pelo uso excessivo da tecnologia. Então, imagina você estar diante de uma criança de 4 anos de idade que lê fluentemente, mas quando você pergunta o que está lendo, ela não sabe. E aí essa criança já vai desenvolver outro problema, porque se eu já leio aos 4 anos e meio, então eu não preciso escrever. Então, lê fluentemente, mas não escreve. Não tem ainda nem a coordenação motora fina da escrita, da grafia desenvolvida. E aí, quando a gente vai fazer a investigação, não, porque tinha acesso ao YouTube, e aí a musiquinha ia passando, e o estímulo que foi gerando sobre essa criança, claro, né, que nem em todo caso, fez com que ela se desenvolvesse. Então, a autodidata lê tudo, mas não compreende o que lê. E, infelizmente, eu estou falando de uma criança, mas existem muitos jovens, né, na geração aí de 20, né, que leem, mas não compreendem o que lê, exatamente isso, né? E aí,
é um malefício também desse uso exacerbado da tecnologia. Aí que fique claro que não é o problema o uso, é esse exagero sobre esse uso, não é? É essa idealização, como o presbítero ele pontuou aqui. Não tem problema a gente achar que alguém é interessante, que alguém é inteligente, mas a partir do momento em que eu desejo aquilo para mim, a partir do momento que eu abro mão, eu me isolo, eu prefiro isso a outras coisas, então eu estou abrindo um caminho que talvez seja um caminho sem volta para alguns. E é justamente sobre isso que a gente poderia refletir nesse momento, presbítero Vixson, doutora Aline Nalva, para entender qual o ponto-chave em que eu posso olhar assim, está influenciando demais minha vida, né? Está influenciando demais o senhor que trata na congregação, a senhora que trata no consultório e tudo mais, assim, qual é o ponto-chave que a gente pode olhar assim e dizer, poxa, tá demais, tá muito, assim. Eu acredito que nós temos que ter o bom senso e termos a intenção na nossa mente de saber o nosso limite. Todos nós temos um limite, não é? E quando nós adentramos no caminho das redes sociais, no caminho da internet, nós temos que ter o cuidado, o bom senso de chegar um momento e parar. Porque se não tivermos cuidado, nós não vamos cultuar da forma natural. Vamos cultuar com o celular, com o smartphone, atualizando páginas de redes sociais. Nós vamos viver uma vida sem nos aplicar às coisas importantes da vida, como, por exemplo, o estudo, as tarefas domésticas, o nosso devocional na presença de Deus, e trocar isso pela utilização das redes sociais de uma forma descontrolada. Isso pode nos levar a um caminho, como a doutora disse ainda agora, um caminho sem volta. Um caminho que pode trazer grandes problemas neurológicos, emocionais. Imagine só, a irmã Camila colocou aqui, um jovem que não sabe fazer uma redação. Eu me lembro que quando fui entrar na faculdade, redação era algo básico que nós fazíamos, né? É você dissertar ideias, é você colocar no papel aquilo que você leu, que você entendeu, que você tem domínio sobre o assunto. Né? E eram assuntos diversos que nós fazíamos na época do pré-vestibular, né? Isso era muito comum, isso era muito natural. Né? E hoje você encontra uma geração que não consegue nem escrever, colocar no papel uma ideia, porque está tão habituado com a tecnologia, com a internet, com redes sociais, de uma forma que não saiba se expressar com a ponta de uma caneta e escrever ali naquele papel. Isso é algo muito preocupante, não é? Porque nós entendemos que é uma sociedade que nós estamos vivendo que está apontando para isso. Está se fazendo natural essa situação. Não é? Estamos caminhando por um caminho que provavelmente é um caminho sem volta. Exato. Né? E que traz preocupação para todos nós. Eu acho que a gente também tem tido essa dificuldade de perceber que essa geração que vem agora é uma crítica geral, não é? E até construtiva, eu espero que seja construtiva. Mas assim, é difícil uma interpretação de texto básica. E quando eu digo interpretação de texto, não é só ler e entender o que está sendo falado. Às vezes tem dificuldade de perceber se é literal, se é irônico. São coisas simples que você vê pelos comentários. Você abre um comentário lá no feed do Instagram, e aí quando você vai ver uma postagem e determinados comentários, mas como é que ele pode ter dito isso? Mas como é que ele... São coisas simples. Ora, ele não disse isso foi irônico. Não, ele realmente disse isso foi literal. Só pela forma da escrita. Então, a terceirização do pensamento, né? Você, como a Camila falou, joga para IA, para inteligência artificial, que tem cada vez mais crescido nesse contexto. Joga para o Google, que já está ficando passado, já está ficando obsoleto daqui a pouco, né? E deixa ele pensar pela gente e o que ele falar, para mim, é a realidade. É muito difícil lidar. É difícil e assim, voltando para o eixo, né, da pergunta que eu achei interessante. Como perceber que você já está em uma condição que precisa de ajuda? Isso é muito importante. Então, primeiro que eu tenho que me conhecer. E aí, infelizmente, a autopercepção, ela não é muito fácil. É muito difícil você se autoperceber ou você perceber alguma coisa. Mas aí as pessoas que nos cercam, as famílias, os amigos,
eles dão aquele estalo. Se alguém já te fazer uma pergunta, tu tá tão desaparecida, fulana. Ô fulano, mas nunca ouvi a tua voz. Aí, isso deve ser, essa fala de alguém, para mim, tem que servir de um... Peraí, mas por que a pessoa disse que faz tanto tempo? Então, quando você se percebe deixando de ter prazer naquelas coisas que você já tinha antes, quando você se percebe ignorando amigos, deixando de participar das atividades da igreja ou mesmo da atividade familiar, então você já tem aí algo a pensar. Até porque, veja, os pensamentos, eles são muito automáticos e eles são permeados, muitas das vezes, por distorções cognitivas, que essas distorções fazem com que você acredite que o lugar que você está é o lugar correto. Não, eu tô muito bem. Então, existem pensamentos que vêm à mente do jovem, de qualquer pessoa, que ao invés de fazer com que ele tenha aquele start, vai fazer com que ele acredite que está no caminho certo. Então, é muito difícil a autopercepção, mas é importante a gente não perder o foco, né? Por isso que os meus princípios e os meus valores, eles são inegociáveis, né? Então, o meu tempo, o que é que eu estou fazendo com o tempo que eu tenho? Então, isso é muito importante. Eu poderia, se os irmãos quiserem, eu poderia ler, são umas cartinhas aqui, eu poderia ler, por exemplo, alguns tipos de pensamentos disfuncionais que é comum para quem já tem aí a dependência tecnológica instalada, né? Existem pessoas que já têm a dependência tecnológica, então não posso passar tantas horas sem o meu smartphone, sem o meu celular. Acorda e dorme. Exatamente. Consultando as redes sociais. Não posso, eu não posso, meu Deus, se o telefone quebrar, o mundo acabou, né? Então, isso já é um sinal que está aí alguma coisa que não está legal. Eu preciso... alguém falou, eu estava até vendo um programa que alguém falou sobre jogos. E que massa, que jogos é maravilhoso, não sei o que e tal. Certo, ali só estava olhando o lado positivo do jogo, mas e o lado negativo? Lembra que eu falei que tudo tem dois lados? A vida vai ser assim para qualquer coisa. Sempre há um lado positivo e um lado negativo. E aí a gente tem que saber escolher. E como saber escolher? Aquilo que causar menor dano. A gente sempre escolhe algo através de uma percepção danosa. Então, este comportamento, agir dessa forma, ficar desse jeito, vai me trazer o quê? Né? Quais são os pontos positivos, quais são os negativos? Então, quando a gente faz esse tipo de pergunta para si mesmo, então é muito bom, porque a resposta ela é eminente. Eu digo isso não somente para as tecnologias, mas para qualquer área da vida. Então, a gente na clínica, a gente usa muito checklist. Na maioria das vezes, quando alguém quer tomar uma decisão e fica sem saber que rumo trilhar, ou que caminho seguir. Então, a gente geralmente pede para listar, né, aspectos positivos e negativos desse caminho e, a partir desse olhar, você tem um caminho a seguir. E eu acho importante, quando a gente faz esse tipo de atividade, eu estou dando como dica mesmo para vocês, é que vocês façam escrito mesmo. Vocês peguem uma folha em branco e escrevam. Tá desse jeito, significa o que para mim? Estou legal, não estou legal? O que é que eu estou ganhando com isso? Às vezes as pessoas têm até dificuldade, desculpa o termo, até preguiça de escrever. Mas o fato de escrever é muito importante, porque na escrita você pode ter insights, você pode ter aí vislumbres de coisas que você não teria apenas do ponto de vista da subjetividade. Até porque também a subjetividade de hoje ela é prejudicada por conta também do uso excessivo das tecnologias. Quando você escreve, você acaba refletindo sobre aquilo. Reflete sobre aquilo. E às vezes é interessante, depois que você escreve, você reflete, e quando você lê, já vem outro boom de informação. Por isso que é importante. Existe uma técnica que eu gosto muito, que é a terapêutica da escrita. Então, ela é muito legal. Então, às vezes a gente fala e não se percebe, mas quando a gente lê o que escreve, então há um estalo aí que é maravilhoso. Ele gostou, ele olhando para mim. Estou esperando as cartas. Está esperando as cartas? Tá, então eu vou pegar algumas. Ele estava esperando as cartas, tem algumas aqui, ó. Deixa eu pegar. Pronto. O meu uso de tecnologia funciona para escapar das obrigações cotidianas. Olha aí. Veja, é um pensamento aqui que eu posso entender como uma coisa boa, mas já é um sinal de alerta. Por que eu tenho que escapar das coisas cotidianas? O que é que tem desse cotidiano que eu não posso enfrentar? Não é?
Então, aí a gente já vê que é um sinal de que parece um pensamento inofensivo, mas não é. É um pensamento disfuncional relacionado às tecnologias. Outro, posso usar o celular enquanto estou dirigindo, estudando ou trabalhando. Então, quando eu tenho esse tipo de pensamento, eu tenho que ir correndo pedir ajuda, né? Então, tem N's que a gente poderia ter outra aqui. Eu consigo parar de utilizar a tecnologia a qualquer momento. Às vezes o pai, a mãe, Maria, Joana, João, Joaquim, você não está muito tempo não. Não, eu consigo parar quando eu quiser. E a gente vê que não é uma realidade. Né? Eu conheço adolescentes e jovens, inclusive, que o pai e a mãe têm que confiscar o equipamento, porque ele não consegue mais se desvencilhar do equipamento. Eu conheço pessoas que esperam os pais dormirem para ir lá na pontinha do pé para pegar ali aquele equipamento para fazer o uso. Então, esse pensamento que eu consigo me livrar quando eu quiser ou que eu não vou usar, isso não é verdade, isso é um pensamento disfuncional. Tem vários outros, deixa eu ver aqui. A tecnologia se tornou dominante na minha vida. Olha, a tecnologia é importante, mas ela não pode te dominar. E aí me faz lembrar uma frase de Mário Sérgio Cortella, de Milo Cortê, que o ter não te tenha. Né? Então, você pode ter e fazer uso das tecnologias, mas você não pode viver em detrimento dela. Porque aí é a tecnologia dominando o homem, quem criou a tecnologia. Então, a gente tem um livro muito bom, né, de Bauman, né, que tudo que for líquido de Bauman é muito interessante, né? Tem Amor Líquido, Vida Líquida, é muito interessante, até recomendo como leitura, muito bom. E a gente está vivendo exatamente esse mundo hoje de tudo muito líquido, as relações são muito líquidas, por isso que a vida virtual ela é mais interessante, né? A gente vê pessoas na virtualidade preferindo estar no virtual do que no real. Eu conheço pessoas que chegam, não, porque não tenho paciência, minha mãe, meu pai, minha família. E lá no virtual eu resolvo tudo com um clique. E na vida eu tenho que ter enfrentamento. Isso é muito importante o que eu estou dizendo. Hoje estamos vivendo momentos na atualidade que os jovens, os adultos também, não querem enfrentar a realidade de um problema a serem resolvido. Quer passar, colocar embaixo do tapete. Isso aí depois eu resolvo, né? Que tem a ver até com a procrastinação. Gente, tem várias cartinhas. Se vocês quiserem, eu posso distribuir aqui para vocês. Vocês podem ler, olhar. Se quiserem fazer alguma pergunta, vocês fazem, tá certo? Pronto. Então, já passa aí, vocês a gente vai distribuir e as perguntas vocês fazem no próximo bloco, tá bom? Porque a conversa tá boa justamente agora, mas a gente vai para mais um quadro aí para desempatar, né? Tá 2-1, né? E esse quadro é o Quiz Bíblico Interação no Zap. Eita! E aí a gente vai agora, eu e Camila, a gente vai conversar, né? Como se a gente estivesse falando no Zap, vocês vão ter que descobrir o personagem. Olha aí, certo? O WhatsApp até aqui no programa. Até aqui no programa. Vamos lá. Irmão, ele já está chegando. Agora vamos acabar com essa conversa de sonho. Pode deixar, já jogamos ele em um poço. Não, não façam isso. Tudo bem, vendemos ele aos ismaelitas que passaram por nós. E aí, quem já sabe? Tá 2-1 pra quem? Pra gente. Então, deixa o pessoal... Deixa o pessoal da 66. E aí, pessoal? E aí, já sabem? Já sabe? Cadê o microfone? Quem é o personagem? Os irmãos de José tramando contra ele. Olha aí. Eu vou aceitar, né? A venda de José pelos seus irmãos. Tá bom, tá certo. Então, 2-2, né? Vamos pra vocês agora. Tá, vamos lá. É melhor esse. Pode falar. Isso tá difícil, né? Hoje eu recebi uma visita inusitada. Seus parentes de longe resolveram lhe visitar? Não, 2 homens se apresentaram como espiãs israelitas, se esconderam aqui em casa e prometeram salvar minha vida da destruição que está por vir. Como você pode ter certeza? Percebi que o poder de Deus estava com eles, apenas pediram para deixar um cordão vermelho identificando minha casa. Quem é? Pai Senhor, me chamo Laura Vitória e a resposta é Raabe. Vai, história? Certeza? Sim. Tá certo. Jericó é destruída, né? E Raabe é salvo. Isso aí. E a gente vai pro terceiro. Agora o terceiro tá quanto? 3-2.
para ninguém ficar chateado, para a área 66, para vocês responderem, tá? Só se vocês não conseguirem responder, a gente abre para todo mundo, tá bom? Bom dia, você tem peixe para vender? Olá, amigo, não estou mais trabalhando com peixes. Não lhe encontrei na praia hoje, estranhei. Pois é, o homem chamado Jesus ontem me surpreendeu em uma pesca maravilhosa e me convidou para ser pescador de pessoas para o seu reino. Ok, amigo, depois me explica mais sobre isso. Já sabe, já disse ali que ela já sabe. Pedro. Diz teu nome, mulher. Maria Luísa, 66. Amém. Quem é? Pedro. Tem certeza? Absoluta. Acertou. Essa é convicta. Muito bem, é isso aí. Muito bem. Muito bem, Pedro, chamado de Pedro por Jesus. É isso aí, terminou o empate, tá todo mundo feliz. E agora nós vamos ouvir mais um hino pela cantora Flávia Liliane. E em seguida iremos para mais um intervalo. Mas vamos sair daí porque é bem rapidinho. Vamos louvar junto com a irmã Flávia. Bem sei eu que tudo podes, nenhum dos teus planos pode se frustrar. A vontade é tua e a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus. Ninguém impedirá. E pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Glória a Deus. Bem sei eu que tudo podes, nenhum dos teus planos podem se frustrar. A vontade é tua e a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. E não se frustrarão, e não se frustrarão os planos de Deus. Ninguém impedirá. E pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, filho. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará, pois eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Não temas, filho meu. E se teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em teu coração, está causando dúvidas, cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus, andando sobre as águas, está dando uma ordem para o tempo. Sou eu dono do vento, sou eu dono daqui, sou eu dono do
te levantar. Mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. E o Espaço Jovem está de volta e nós já estamos no nosso último bloco, né? Isso. Exatamente, eles ficam tristes todas as vezes. Porque a conversa está muito boa, mas ainda não acabou e fica aí com a gente, porque a gente ainda tem algumas dúvidas para esclarecer. Os nossos convidados estão aqui, o presbítero Vixson José e a nossa irmã Lindinalva Lindo, né? Presbítero Vixson aqui da área 1, né? Ajuda a cooperar diretamente com o nosso pastor ali no setor de estatística, ele quem nos escala, né? Também, através do nosso pastor, né? E está ali na área 1 também, dando assistência diretamente ao nosso coordenador, o pastor Edson Leandro. Nossa irmã Lindinalva, a doutora Lindinalva, atende ali no NAAF, não é? E na fundação, nos projetos sociais também. A nossa igreja ajuda a nossa irmã Judite ali também, não é? E estão aqui, já responderam muita coisa, ainda tem mais coisa para responder, viu? Ainda tem mais pergunta aqui. A gente está tratando sobre o tema hoje, a influência da internet na vida do jovem cristão, e já dando continuidade à nossa conversa, a gente tem pergunta pelo jovem Evandro Júnior, da área 66. Cadê Evandro? Amém. Pai do Senhor. Amém. Amém. A minha pergunta é: como devemos proceder com bons testemunhos para que o nome do Senhor seja glorificado nas redes sociais? As redes sociais são um espelho da nossa vida, ou pelo menos deveriam ser, né? A irmã Camila colocou no último bloco que tem pessoas que nas redes sociais são de uma forma e na vida real é outra. Nós que somos cristãos, servimos a Jesus, nós devemos fazer com que a luz de Cristo ela possa brilhar através de nós. Então nas redes sociais não é diferente. Nós temos que ser aquilo que somos na vida real, nas redes sociais também. As nossas redes sociais devem manifestar a glória de Deus através de nós. Nosso testemunho com relação às nossas vestes, ambiente onde nós estamos e colocamos aquilo nas redes sociais também, versículos da palavra de Deus. Ou seja, tudo que o crente faz, colocando no contexto do Espaço Jovem, tudo que o jovem cristão faz deve glorificar o nome do Senhor. Então nós temos que ter esse cuidado de glorificar o nome do Senhor através das nossas redes sociais, nos policiando com aquilo que nós vamos postar, com aquilo que nós vamos curtir, com aquilo que nós vamos seguir também, porque isso é muito importante para que a glória de Deus ela possa se manifestar através de nós. Isso pode até ser um empecilho às vezes, né? Sim, claro. Que eu faço, sim. Eu mostro lá. Vira uma pedra de tropeço, se não souber utilizar. E nós temos que saber que o mesmo Deus que nos vê na rede, no aspecto físico, é o mesmo que vê tudo que nós estamos fazendo na rede social. Nada fica oculto, né? Embora eu não possa ver o que é que alguém está curtindo, mas ele vê, ele sabe, né? E aproveitando o gancho do bloco passado, né? Teve umas cartinhas que passaram por aqui, teve uma cartinha que foi para Nicole Rodrigues, da área 66. Pode ficar à vontade aí. Pai do Senhor. A carta que eu recebi está escrito: uso tecnologia de forma moderada. Diante disso, eu gostaria de perguntar: como os jovens cristãos podem discernir entre conteúdo útil e prejudicial online para a sua vida? Excelente pergunta, né? Como discernir do conteúdo positivo ou negativo, bom ou ruim? Então, é através de seleção mesmo, é você fazer o filtro. A palavra de Deus, ela tem um texto que eu gosto muito. Ela diz que a gente não deve pôr nada mal diante dos nossos olhos. Há um outro texto que vai também nos referenciar de que nós devemos fugir da aparência do mal. Então, eu acredito que à luz da palavra, o jovem cristão, ele tem condição de perceber quando um conteúdo ele é danoso ou não é danoso. E assim, ele fazendo ou passando o filtro, ele vai poder usar de uma maneira sábia. E quando eu digo isso, eu não estou falando só de controlar a quantidade de tempo, mas é também de ver o tipo de conteúdo que você vai estar vendo, né? Então, tem aí o controle do tempo, do uso da tecnologia, mas tem também a qualidade daquilo que está sendo acessado. Não sei se eu respondi. Respondeu? Obrigada. E a gente também poderia falar como é que nós podemos usar a internet, né, para a glória do reino de Deus. Nós temos muitas equipes de mídias que estão nos assistindo. Não sei se alguém aqui compõe a equipe de mídia na área. Compõe, né? Já vi aqui vários vlogs sendo gravados aqui nos intervalos.
Mas é uma forma também da gente glorificar a Deus, né? Fazendo a cobertura dos eventos. É o uso de mídia também para a glória de Deus, não é? Sim. Como é que a gente poderia... Tem mais coisas que a gente poderia usar? Tem sim. Prol do Nós reino. podemos, por exemplo, colocar, como eu já disse, versículos da palavra de Deus, né, para que seja propagado o evangelho, fazer postagens dos jovens na igreja, porque às vezes tem jovens que eles não servem ao Senhor, mas eles admiram vocês. E muitas vezes eles alcançam o testemunho da vida de vocês através das redes sociais. Então, quando você posta uma foto sua com os outros jovens na igreja, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, e um jovem vê aquilo, ele se inspira. Será que aquele jovem realmente é alegre? Eu não sou. Na faculdade, na escola. Faculdade. Tem essa interação todinha, fica ali triste, ou fica preso nas redes sociais, aí vê um colega de classe, às vezes, que tá na igreja, tá lá alegre, tá lá feliz, tá lá com todo mundo junto, tá a turma, né? Todo mundo reunido. Será que eu posso ser alegre desse jeito como esses jovens da igreja são? Eu vou visitar essa igreja através das postagens de mídia que vocês fazem, como a irmã Camila colocou aqui também. Quando você, por exemplo, compartilha uma experiência de um missionário que está, por exemplo, em Portugal, no Peru, na Argentina, que são de boa parte dos nossos missionários estão em outros países também, mas dando foco nesses 3 que eu falei. Então, você está falando às pessoas que estão compartilhando nas tuas redes sociais, compartilhando com você, te seguindo, curtindo as tuas postagens, entendendo de que há um Jesus que nós servimos, que ele está disposto a salvar todos. Não só nós, brasileiros, mas de todas as nações, porque a palavra de Deus diz, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então, através das redes sociais, nós podemos alcançar, inclusive, pessoas além das nossas fronteiras, além da nossa cultura, além da nossa língua, sem sair do nosso estado, sem sair da nossa casa, sem sair da frente do nosso smartphone. Podemos, assim, glorificar o nome do Senhor. Marinalva? Ele estava falando, o presbítero, e me veio à mente. Eu também posso ajudar o reino de Deus com o uso da tecnologia, também com o pessoal da terceira idade, né? Então a gente vê aí muitos irmãos, né, da terceira idade que ainda vão para a casa lotérica, ainda vão para banco, e muitos netos, né, têm essa ferramenta na mão e se pudesse dedicar um tempo para o seu avô, para a sua avó, e ensinar que ele não precisa sair de casa, seria também engrandecimento do reino. Por quê? Porque a exposição de perigo que essas pessoas elas se expõem é muito grande, né? De assalto, de cair, se machucar. Então, o reino de Deus ele pode ser propagado através de divulgação da palavra, mas também ele pode ser propagado através de mudança de comportamento e de conduta, né? Então, às vezes, a gente se preocupa muito com os de fora e, às vezes, esquece os de dentro da própria casa. Então, acho que uma coisa que eu gostaria muito de ver um dia era todo o PROAT aí, não é? Mais antenado, né, vamos dizer, na tecnologia, para ao menos não precisarem sair de casa e ficarem numa fila na frente de um banco de 5 da manhã ou de uma casa lotérica, né? Então, acho que isso também é para engrandecimento do reino de Deus, né? Não sei se vocês concordam comigo. Vocês concordam comigo? Eu vou concordar com a senhora, porque minha mãe não é do PROAT, mas está nos assistindo. E grande foi a dificuldade para ela aderir ao Pix. Mas ela conseguiu, e Amém. tudo agora é pelo Pix. Um beijo, mãe. Aê, que bom. Inclusive, a saudação para todos os irmãos do PROAT, né? Que a gente recebe muita gente dizendo que assiste o programa, mas boa parte deles também é o pessoal do PROAT, os irmãos do PROAT, os irmãos mais velhos, e que estão sempre orando pela gente. A gente sempre pede, fala, presbítero, a gente está vendo, eles oram por nós, Olha, Jesus que tem bênção. misericórdia. E eles têm orado, Jesus tem alcançado Jesus tem atendido essas orações, né? Graças a Deus. Amém. Isso aí, e o programa já está finalizando, né? Está no processo de finalização, já nesse caminho de finalização. E a gente queria, dado tudo isso que a gente viu hoje, presbítero Vixson, a gente queria pedir que o senhor deixasse uma reflexão aí para a gente, para quem está nos assistindo, não é? Aquela reflexão bíblica direcionada, que venha do coração de Deus para eles lá. O senhor, à vontade. Tendo oportunidade pelo presbítero André para fazer essa conclusão, me vem ao coração 2 versículos da palavra de Deus. Ele está no Salmo 101 e o verso 3, que a doutora inclusive mencionou de forma indireta, sem a referência bíblica. Salmo 101, verso 3 nos diz assim: não porei coisa má diante dos meus olhos, aborreço as ações daqueles que se desviam, nada se me pegará.
E outro texto já está no Novo Testamento, escrito pelo apóstolo Paulo, conhecido também como apóstolo dos gentios. Ele, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12, ele diz a seguinte expressão: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei levar por nenhuma. Interessante é de que foi colocado no princípio desta conversa, desse espaço jovem, de que a internet não está sendo demonizada. Não é? Do contrário, há muitos benefícios, só que nós temos que nos policiar, temos que ter cuidado. E a palavra de Deus deve ser o nosso balizador. Para os jovens que nos ouvem, para os irmãos adultos da terceira idade também, nós não precisamos estar presente 24 horas nas redes sociais. Nós temos que nos policiar, temos que ter cuidado. E quando adentramos na internet, nas redes sociais, temos que ter cuidado com aquilo que nós estamos vendo, porque os olhos são a janela da alma. Se nós abrirmos esta janela para aquilo que não é lícito e que está fora da vontade de Deus, podemos ter prejuízos irremediáveis na nossa vida emocional, na nossa vida espiritual. Temos que ter cuidado na utilização do smartphone, temos que ter utilização muito precavida nas redes sociais e assim o nome do Senhor será glorificado através das nossas vidas. Glória a Deus. Pode fazer a oração por nós? Posso, sim. Já concluindo, né, esse programa, queria também agradecer ao pastor presidente pela confiança de estar aqui nesse momento, também ao nosso coordenador, pastor Edson Leandro, pela oportunidade de estar aqui nesse programa. Mandar uma saudação a todos os irmãos ali da área 1, que nós cooperamos com o nosso pastor presidente, também em especial minha esposa, irmã Adriana, meus filhos Davi, Daniel. Tem um que já está vindo aí no caminho, nós não sabemos ainda se é um menino ou uma menina, mas estamos orando e queremos agradecer a Deus pela nossa família em nome de Jesus. E assim como o nosso presbítero André nos orienta a nós orarmos nesse momento, também expressando a minha gratidão ao presbítero André de estar com o senhor, com a sua esposa, irmã Camila, a senhora também, doutora, todos os jovens. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Assim como nos orienta o presbítero, vamos orar agradecendo ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queremos te agradecer. Neste momento, Pai, Senhor da glória, nós te agradecemos pela tua bondade e misericórdia. Participamos, Senhor, desse programa tão enriquecedor da nossa vida, Senhor da glória, que é o Espaço Jovem. Continua abençoando, Senhor, toda esta equipe que de forma direta e indireta tem feito o trabalho ser realizado e tem sido uma bênção nas nossas vidas, principalmente na vida dos jovens da nossa igreja, Senhor. Continua abençoando teu servo, o presbítero André, sua esposa, irmã Camila, Natan, seu filho, tua serva, Senhor, que coopera com a nossa irmã Judite, com o nosso pastor presidente e tantas missões ali, os projetos sociais da nossa igreja, esses jovens que estão compondo, Senhor, esta bancada, nosso pastor presidente, irmã Judite e a todos os teus servos, continua abençoando a todos. Nós te pedimos assim as tuas bênçãos também sobre todos da Rede Brasil de Comunicação, esta equipe seleta que tem sido uma bênção em nossas vidas, continua abençoando e fazendo maravilhas no santo e divino nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. E nós queremos agradecer, como sempre fazemos, queremos agradecer a você que esteve nos assistindo, nos acompanhando aí, né? Sempre nos acompanha. Deus abençoe em nome de Jesus. Agradecemos muito a Deus pela sua audiência. Nós queremos agradecer, lançar os nossos agradecimentos também ao nosso pastor presidente, pastor Ailton, à Rede Brasil de Comunicação e também a todos os jovens que participaram aqui da nossa programação de hoje, jovens da área 36 e os jovens da área 66. Estão felizes? Sim! Amém. Terminaram 3-3, né? Terminou empatado. Ninguém ficou chateado com o coleguinha, né? Tá tudo bem, né? Amém. Tá bom, então agradecemos a Deus pela vida de vocês, né? Especialmente aqui também pela vida da nossa cantora Flávia Liliane. Deus abençoe, irmã Flávia. Muito obrigado. Fica à vontade para agradecer também, se quiser. Grata a Deus, né? Ao nosso pastor presidente também, a vocês. É um prazer estar aqui. Deus abençoe a todos. Amém. E eu não poderia deixar os nossos convidados especiais aqui de fora. O presbítero Victor já agradeceu. Se quiser agradecer de novo. Não, tá tranquilo. E também a doutora, nossa irmã Lindinalva. Deus abençoe, irmã Lindinalva. Fica à vontade para agradecer também. Eu agradeço a todos, né? Em especial, o meu agradecimento vai para a irmã Judite, né? A minha mãe, a nossa mãe, né? Pela oportunidade de estar aqui nesta tarde. A irmã Rosângela, que coopera com ela juntamente com os projetos Samuel. E ao meu pastor, né? Eu sou assembleiana lá do setor 1, pastor Aldir Domingos.
Aproveito também a oportunidade para mandar um abraço para minha mãe e a minha filha. E também a 10ª classe, a classe de jovens, né, da escola dominical lá no setor. E toda a campanha evangelizadora, o PROAT, em toda a Igreja do Senhor. Eu estou grata porque sei que todos oram por mim e isso me faz feliz, né? Servir ao Senhor com alegria me faz feliz. Amém. Externar nossas saudações aqui para o pastor Aldir, né? E para a Irmã da Paz, né? Sim. O pastor Aldir, Deus abençoe. Em nome de Jesus. E dito isso, terminaram. Os músicos. Os músicos. Para eles não ficarem tristes. Chateados, tristes. Deus abençoe aí. Guitarra, baixo, teclado, bateria, Deus abençoe. Músicos, estão felizes? Eita! Estão felizes. Amém, amém. Estão felizes porque estão nervosos na frente da câmera. Tá certo? E a gente vai de louvor, né? Finalizar como a gente sempre finaliza, louvando a Deus com a nossa cantora Flávia Eliane. Muitos me conhecem pelo nome, outros me conhecem só de ouvir falar. Alguns são de perto e outros de longe. Com licença eu vou me apresentar. E sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Mas conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz no fim do túnel, a força quando a sua acabar. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade. Eu quero intimidade. Eu sou o teu pai. É só chamar. Não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade. E sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Mas conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz no fim do túnel, a força quando a sua acabar. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade. Eu quero intimidade. Eu sou o teu pai. É só chamar. E não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade. Estar contigo a cada dia, na angústia ou na alegria, na dificuldade ou na felicidade. E eu não quero algo de momento, eu quero relacionamento com profundidade, na intimidade. E se precisar, é só chamar. Eu não preciso de formalidade. Eu quero intimidade. Eu sou o teu pai. É só chamar. Não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade. Diga, eu sou teu pai.
chamou.